Como podemos olhar para uma relação a dois com uma nova visão? Falamos aqui de relação a dois, estamos tratando do casamento em si, da união de dois adultos. Hoje nós temos aqui uma pergunta bastante interessante, que é a seguinte: como não ter vítima em uma relação a dois? Que ambos são responsáveis pelas coisas que não deram certo na relação. De que forma alguém que foi abusada física ou psicologicamente tem responsabilidade nisso? Bom, esse é um tema, um assunto que há muitas possibilidades de uma visão mais específica. Ou seja, em casos específicos, é claro, nós temos que olhar para cada caso específico, cada atendimento de cada pessoa ou de cada casal e de sua história. Mas aqui, hoje, nessa conversa, nós vamos olhar pela visão sistêmica, a visão da constelação familiar, ter uma visão mais ampla sobre esse assunto. Vamos aqui juntos refletir sobre isso. Bom, quando nós estamos em uma relação a dois, seja ela um casamento formal ou não, a primeira coisa que nós temos que avaliar é que uma relação a dois, ela é composta por dois adultos. E a gente compreende que é assim. Nós também temos que avaliar que existem leis naturais que atuam sobre os relacionamentos. Essas leis, elas são invisíveis e independem da nossa vontade, do nosso conhecimento ou não. Elas atuam nas relações. Então, precisamos ter esse conhecimento sobre essas leis que é tão importante. No relacionamento a dois, a lei que está mais atuante na relação é a lei do equilíbrio. E o que vem a ser essa lei? A lei do equilíbrio, ela nos traz que dentro de um relacionamento entre iguais, e aí é onde a gente traz essa visão de que quando uma pessoa entra numa relação, ela precisa entrar como igual ao outro parceiro ou à outra parceira. Para que essa relação tenha equilíbrio, ambos precisam dar e tomar na mesma medida, sempre acrescentando um pouquinho mais para que essa relação cresça. Então, só aqui nós já sabemos que já existe essa lei e que ela atua sobre as relações. Existem mais duas leis, que é a lei do pertencimento e da ordem, que também podem ter influência nesses relacionamentos. Bom, aqui agora nós temos nessa pergunta de que forma alguém que foi abusada física ou psicologicamente tem responsabilidade nisso. Aqui, por essa pergunta, nós já podemos perceber que este relacionamento ele está numa dinâmica entre vítima e agressor. Então, aqui já não, o equilíbrio já está perturbado. Precisamos ter essa consciência. Quando um relacionamento está trabalhando em equilíbrio, quando ambos os parceiros eles dão e tomam, trocam entre si de maneira equilibrada, sempre um trocando com o outro, fazendo um pouco a mais para que a relação cresça, esse relacionamento tende a crescer. Existem também as trocas naquilo que é negativo. Então, essa lei também atua dessa forma. Se uma pessoa faz dentro do relacionamento algo de ruim para outra pessoa, essa outra pessoa se sente impelida, muitas vezes, a vingar, a retribuir. E onde há vingança,
não tem como essa relação estar saudável. Um outro ponto também que nós temos que olhar quando a gente vai para um relacionamento a dois é que o casamento ou a união, né, mesmo que não tenha formalizado esse casamento, é a união de sistemas familiares. Não são só duas pessoas que se unem. O que se une são sistemas. Ou seja, cada parceiro, parceira traz junto de si todas as histórias pregressas do seu sistema familiar. As dinâmicas também do seu sistema familiar vêm para essa relação, principalmente as dinâmicas que não foram, entre aspas, resolvidas, olhadas, exclusões no sistema. Tudo isso é trazido para a relação a dois. Existem também dinâmicas que são trazidas pela relação a dois, para a relação a dois, que são as dinâmicas que nós vivemos na infância. Então, veja bem até aqui quanta coisa é trazido para dentro de um relacionamento a dois. Então, quando nós nos unimos a alguém, principalmente quando há a união sexual, nós estamos nos vinculando a essa pessoa. Mesmo que depois a gente termine essa relação, o vínculo permanece. Então, nós temos que ter consciência disso. Um outro ponto muito importante é que relacionamentos anteriores que nós tivemos também podem atuar, dependendo de como ficou essa relação, de como ela foi terminada, pode atuar nessa próxima relação que nós vamos ter. Então, aqui a gente vê que existem muitas nuances, muitas dinâmicas que podem atuar dentro de um relacionamento de casal, que muitas vezes nenhum dos cônjuges estão conscientes disso, não tem a noção geral do que está acontecendo. Mas essas situações, essas dinâmicas invisíveis, elas atuam sobre nós. Agora, falando mais especificamente da relação a dois, e trazendo, para essa pergunta que nos foi colocada, sobre não ter vítima em uma relação a dois, onde uma da pessoa ou ambas, foram abusadas física ou psicologicamente. Vamos trazer aqui um pouco dessa reflexão, o seguinte ponto. Lá no início dessa relação, como que foi? Essa pessoa que é abusiva já era assim lá no início da relação? Porque quando a gente tem o primeiro contato com a pessoa e nós estamos apaixonados, muitas vezes não olhamos para aquilo que a realidade está mostrando para a gente. Então, um ponto importante é cada um dentro da relação fazer uma autoanálise, olhar mesmo para trás e começar a verificar nessa relação. O que é que aconteceu comigo? Lá atrás, o que foi que me fez gostar, querer estar com essa pessoa com a qual eu me relacionei? Isso é um ponto importante. Muitas vezes a gente vê em atendimentos individuais, em constelações em grupo, que muitas pessoas que às vezes tendem a querer fugir de seus pais, fugir da família, acabam se casando. E aí, toda essa dinâmica que fica da família acaba sendo levada para dentro do relacionamento. E tem um outro ponto aqui. Quando a gente vai para o casamento dessa forma, nós estamos fugindo da família de origem para ir para o casamento. Isso também atua. Então, são muitas possibilidades. Mas o que nós precisamos ter em mente? A relação de casal, ela é entre dois adultos. Cada um entra com a sua parte. Cada um é responsável por tudo aquilo que acontece dentro do relacionamento.
Veja bem, ser autorresponsável é bem diferente. Por quê? Porque a partir da autorresponsabilidade nós podemos olhar para nós e não acusar aquele outro. Acusar o outro não resolve e não nos ajuda também. Então, quem passa por essa dinâmica, veja bem, de vítima e agressor, como pode um relacionamento de casal viver dessa forma entre vítima e agressor? Já não é mais ali um relacionamento de casal, é uma dinâmica que está atuando. A dinâmica de vítima e agressor. E aí é preciso que busque ajuda para olhar para a sua parte. O que é que me fez entrar nesse relacionamento? Já havia sinais de abuso e eu ignorei? Qual é a minha postura? Eu contribuí para o desequilíbrio nessa relação? Como eu contribuí? Estando na relação fazendo muito mais pelo parceiro, querendo mudar o parceiro, achando que um dia ele mudaria e seria como eu queria? O que podemos olhar para isso? Então, os desequilíbrios são esses. Outro desequilíbrio, eu fiquei omissa nessa relação, não me posicionei? Como é essa dinâmica? Me posicionava de forma passiva ou agressiva? Com silêncio? Com cara feia? Né? Sempre nós temos que olhar para nós, para a nossa parte dentro de um relacionamento. E veja bem, quando nós falamos isso, não estamos invalidando o que a outra pessoa traz dentro do relacionamento, o desequilíbrio que a outra pessoa causa no relacionamento. Mas nós só podemos, se estamos num relacionamento assim, fazer algo desse relacionamento, veja bem, ou trazer mudança para esse relacionamento, ou conseguir força para sair desse relacionamento, se nós olharmos para a nossa parte. Aquilo que nós trazemos da nossa família de origem, que também está atuando na relação de casal. É muito importante ter esse autoconhecimento, essa autoanálise. Se não é possível fazer sozinho, precisamos buscar ajuda. Olhar para os desequilíbrios que nós estamos fazendo na relação, dar demais, ser passiva, ser omissa, tudo isso tem efeito na relação. Será que eu estou olhando para o outro como igual? Ou será que eu estou olhando para essa pessoa com dó, com raiva? Tudo isso tem efeito sobre esse relacionamento. E quando nós podemos olhar para a nossa postura e fazer ajustes, isso reverbera na pessoa que está conosco. Mas veja bem, quando nós temos relações que são relações onde há violência, né? Violência grave, dentre outras, aí nós precisamos também tomar medidas mais sérias. Aqui a gente traz uma visão sistêmica, uma visão da constelação familiar, que é uma visão mais ampla, para que as pessoas envolvidas nesse processo possam compreender que ali não é só elas que estão vivendo aquilo. Existem dinâmicas ocultas que estão atuando por trás desse relacionamento. Estão atuando nessas pessoas, que é aquilo que cada um traz da sua história com o seu sistema familiar. E a partir disso, ter um novo olhar, buscar também um caminho de solução para esse relacionamento. Se está nesse relacionamento, buscar um caminho de solução. Se não está mais nesse relacionamento, ter essa autoanálise, esse autoconhecimento vai ajudar a pessoa a ter a autorresponsabilidade e a força necessária para olhar para a dor dessa relação, viver o luto e se despedir dessa dor, dessa relação de forma equilibrada para que possa seguir a sua vida em frente. Porque muitos relacionamentos, a forma como a gente termina essas relações, atuam na nossa vida.
muitas vezes nos paralisando, nos adoecendo e não permitindo que sejamos mais felizes em próximas relações. Então, tudo isso é muito importante. Mas veja bem, voltando à nossa pergunta aqui, de não ter uma vítima em uma relação a dois, né? A gente traz muito aqui essa consciência de que a relação a dois, ela é composta por dois adultos, duas pessoas que estão trazendo ali para a relação as suas próprias contribuições, baseadas no que o seu sistema familiar de origem viveu e também na sua própria história com sua família, na sua própria história infantil. Verificar aí quais são as dinâmicas dessa relação de casal que podem estar se repetindo em relação à minha família de origem. Será que eu estou envolvida na relação dos meus pais? Enxergava a minha mãe como coitada e o meu pai como um agressor? Todas essas dinâmicas podem sim interferir na relação de casal e você aí está vivendo uma repetição de dinâmica, ok? Espero ter contribuído com você e que tudo fique bem e que você possa ter uma visão mais ampla e possa encontrar um caminho de solução para a sua própria vida. Abraço.